Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, eu vou ajeitar a câmera aqui porque ainda tá meio estranho. O setup é novo, eu tô meio perdido aqui ainda. É, por causa de... A gente teve Shavuot, né? E eu acabei perdendo um pouco a passada, vamos dizer assim, tanto por causa da faculdade quanto por causa de outras coisas. E a gente ficou... Eu não consegui fazer o estudo que eu queria fazer de Shavuot. E como já passou, eu não queria meio que deixar batido. E por causa do evento que a gente teve em Shavuot na sinagoga, eu acho que seria interessante eu puxar um pouco o que eu falei. Não é exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo conceito. Tá? Não eu queria falar um pouquinho desse... Eu até levei essa cópia aqui, que está aqui atrás do Masechet Berachot, do Talmud. E eu queria passar um pouco uma ideia um pouco diferente, porque como a gente está começando a receber a Torá de novo, existe todo um processo envolvendo recebimento de Torá e essa situação, né? Então, eu queria discutir um pouco, na verdade, o que é o Talmud e por que ele é relevante, na verdade, a partir de um contexto específico, tá? É, Basicamente o Talmud é esse grande apanhado de leis orais que a gente tem dentro do judaísmo. E a questão é que é muito claro a diferença entre o Talmud e a Torá. Quando a gente fala de Torá, o livro, né, o Pentateuco, o cinco livros de Moisés, ou como você quiser chamar, a gente fala, também do Tanakh, efetivamente, a gente fala da Torá Shebirtav, que é Shebirtav, é a Torá escrita, né? E o Talmud, por sua vez, é o que a gente chama de Torá Shebe'al-Peh, que é a Torá oral, né? A Torá da boca, a Torá que sai da boca. E por diversos motivos a gente acabou perdendo, aliás, correndo o risco de perder esse conhecimento por causa de uma série de coisas que aconteceu, né? Principalmente durante o exílio da Babilônia, começou esse temor. E um pouco depois decidiu se colocar em palavras escritas efetivamente grande parte dessa tradição. Não é tudo, evidentemente, mas as partes mais importantes. E aí a gente tem dois grandes pedaços do que é o Talmud, que é a Mishnah, que é basicamente aquelas leis que eram descritas e repetidas. Eram duas pessoas, uma que estudava as leis e outra que decorava, e esses dois trabalhavam juntos, porque era uma coisa oral, né? E a Mishnah traz as leis e é isso, algumas poucas explicações. Enquanto a Gemara, que é outra parte do Talmud, traz a explicação e a discussão entre os diversos sábios de diversas correntes. A gente até citei lá na sinagoga que a gente tem um processo muito claro de onde vem esse conhecimento. Vem de Moshe, que passou para Yehoshua, né, Josué, que passou por sua vez para os anciões de Israel, que passou para os homens da grande assembleia, e esses passaram para os profetas e assim por diante. Eu posso ter errado essa ordem, mas na verdade está lá em Pirkei Avot, o primeiro passuco de Pirkei Avot, que é um pedaço da Mishnah, né? Descreve essa, como se diz, essa genealogia da Torá oral, que foi passada direto para Moshe, depois isso foi passado para Yehoshua e assim por diante, até chegar nesses sábios. Então a gente tem uma corrente que liga todas essas pessoas a Moshe lá no Sinai. Tá? Isso efetivamente é o Talmud. É uma das partes, é uma parte integrante da Torá, efetivamente. Tá? É uma parte integrante do estudo de Torá. Eu sempre dou esse exemplo provavelmente é o mais batido dentro desse contexto, mas é o exemplo mais fácil. Quando lá na Torá está escrito que você vai botar tefilim no seu braço, ou na sua mão, no caso, né? Que é literalmente, e vai botar na sua cabeça, não diz o que é um tefilim lá. Então o que é um tefilim? O tefilim é descrito exatamente no Talmud o que ele é, certo? E aí, eu queria abrir um pouco o que é e o que a gente pode esperar dessa situação do Talmud dentro de um contexto normal, do contexto de vida normal, porque ele abre um pouco nossa cabeça para uma série de coisas que a gente está acostumado a ver de outra forma. A gente está acostumado a ver de uma forma mais rígida, e o Talmud não é exatamente rígido. Tanto que existem várias discussões, e por mais que ele termine dizendo Alahá é de acordo com o fulano de tal, ele vai descrever a opinião e o porquê, muitas vezes, das opiniões de outros sábios que discordam daquela decisão final. Né? Então existe esse contexto de abertura e de abrir um pouco a mente.
E dentro do Talmud também tem um contexto que a gente chama de mental gymnastics em inglês, né? Que seria um processo de lógica extremo, que você usa a maior capacidade lógica que você tem para discutir assuntos que parecem não precisar ser discutidos, mas simplesmente pelo exercício de expandir um pouco o teu conhecimento. Brevemente, isso é o Talmud, tá? Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades, mas é isso que eu acho que é importante dizer nesse primeiro momento. Então, o que eu queria fazer hoje era observar e aí dentro do Talmud a gente tem Halachot, a gente tem leis, né? E a gente tem principalmente Agadot, que são as histórias que muitas vezes as pessoas conhecem do Talmud. E eu falei isso e eu vou repetir. Você pode levar essas histórias do jeito que você quiser. Se você quiser levar ela literalmente, você pode. Se você quiser encarar ela só metaforicamente, você pode. Ou meio termo, por exemplo, né? Todos esses contextos levam ao entendimento em um aprendizado diferente, tá? O Talmud ele é bem sucinto, ele conta histórias de uma forma, não só histórias, mas tudo usa poucas palavras para tentar ser o mais preciso possível, e dentro disso são escondidas outras informações que você tem que estudar muito para retirar aquilo, tá? Então, a história que eu queria discutir hoje, ela aparece em várias fontes, Haggadah no caso, né? Aparece em várias fontes diferentes dentro dos escritos de Hazal, dentro dos escritos dos nossos sábios. A gente vê essas Agadot que seguem essa mesma lógica. Qual que é a lógica? Conta sobre um homem mais velho, às vezes idoso, que é observado por um outro indivíduo, certo? Esse homem idoso observado por outro indivíduo está trabalhando no campo ou plantando árvores, por exemplo, que é o caso da nossa história hoje, tá? Apesar do fato dele já ser velho, e isso levanta uma dúvida naquele que está observando quanto à possibilidade desse indivíduo aproveitar o fruto daquele trabalho dele. Tá? Dentro dessas fontes a gente tem uma distinção ou distinções grandes, tá? Outras nem tanto, outras se parecem muito. As que a gente vai ver hoje elas têm distinções evidentes, mas elas também se parecem, tá? E abrange efetivamente a mais diversa das áreas, no caso, que seria a própria natureza da descrição de como é feito, a resposta que é dada ao observador, a pergunta do observador, a explicação das ações daquele idoso, por exemplo, e a conclusão da narrativa. Isso tudo pode ser muito parecido ou muito diferente. E o objetivo hoje é relativamente simples, tá? A gente observar essas tradições em dois aspectos diferentes e dar uma olhada nessas diferenças para tentar entender a história e o porquê delas de uma forma um pouco melhor, tá? A história do Bavli, o que é o Bavli? O Bavli é o Talmud da Babilônia, que foi escrito na época da Babilônia. Então a gente tem dois específicos, o Talmud Bavli, isso é uma coisa que eu esqueci de explicar no começo, que é o da Babilônia, e o Yerushalmi, que é de Jerusalém. O Bavli ele tem uma força um pouquinho maior, eu não vou dizer que é maior de fato, mas ele é mais... não vou nem usar o termo organizado, mas ele é mais preciso, vamos dizer assim, tá? E aí a primeira narrativa que a gente quer ver hoje está numa Masechet Ta'anit, que seria o volume de Ta'anit, e essa história segue um conto sobre o famoso Roni Hamagel. Nunca ouvi falar desse cara. Beleza, porque talvez por não ter contato com esse tipo de literatura ainda. Mas, de novo, hoje é uma ideia para abrir um pouco, para todo mundo se ver que não é um bicho de sete cabeças. Tem coisas muito difíceis, mas também tem coisas muito acessíveis. Hamagel quer dizer aquele que circula, tá? Aquele que faz um círculo em volta, tá? E ele é uma pessoa que tem muito sucesso, ele é muito bem conhecido pela comunidade como alguém que é capaz de fazer chover. Tá tendo seca, então ele chama o Roni pra ver a chuva. Eu vou contar a história da chuva mais pra frente, e não tá aí nas notas porque senão vai ficar muito longo. Mas vamos ler a história aí, a Haggadah de hoje, pra ver qual que é a questão. Tanit, na página 23a, diz o seguinte: Rabi Yohanan disse: este homem justo, no caso Roni, por toda a sua vida se preocupava com o significado do verso. Isso é um Salmo 126, logo o primeiro verso. Cântico das subidas e das alturas, quando Deus trouxe de volta aqueles que voltaram para Sion, eram como sonhadores. E esse processo de voltar, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, foi um processo de 70 anos. Né?
E aí a pergunta que o Roni faz e que assombra ele de alguma forma pela vida inteira dele é justamente essa. Como é possível para uma pessoa sonhar continuamente por 70 anos? Ou seja, dormir por 70 anos sonhando, hein? Pergunta meio assim, estranha, né? Mas enfim. Aí na próxima linha ele continua dizendo. Um dia ele estava viajando na estrada e viu um homem plantando uma alfarrobeira. Alfarroba, para quem não sabe, demora 60, 70 anos para começar a dar fruto, tá? Ele perguntou-lhe, quanto tempo leva para essa árvore dar frutos? O homem respondeu, 70 anos. Então perguntou-lhe ainda, você tem certeza que viverá mais 70 anos? Qual que é a pergunta do Roni aqui? A pergunta do Roni é, você está plantando isso para quê? Você não vai viver mais 70 anos? Você já é velho, né? O homem respondeu, encontrei alfarrobeiras crescidas no mundo. Como meus ancestrais plantaram para mim, então eu também plantarei para os meus filhos. Roni sentou-se para comer e foi dominado pelo sono. Enquanto ele dormia, um rochedo, uma formação de rochedo, tá errado aí, fechou-se sobre ele e que o escondia da vista, ou seja, ele ficou protegido por aquele rochedo, por aquelas rochas que apareceram. Então ele continuou a dormir por 70 anos. Quando acordou, viu o homem colhendo o fruto da alfarrobeira e perguntou-lhe, és tu o homem que plantou a árvore? O homem responde, sou o neto dele. Então ele exclamou, ficou claro que eu estive num sonho por 70 anos, ou seja, percebeu que dormiu por 70 anos. Ele voltou para casa. Ele perguntou, o filho de Roni Hamagel, ou seja, o meu filho, o filho dele, né? Ainda está vivo? O povo lhe respondeu, seu filho já não existe, o seu do Roni, né? Porque eles não sabiam nem quem era, mas o neto ainda está vivo. Então eu disse a eles, eu sou Roni Hamagel, mas ninguém acreditou nele. Então se dirigiu ao Beit Midrash, que é o local de estudo, tá? A casa do estudo. E lá ouviu os estudiosos dizerem, a lei é tão clara, literalmente iluminada, para nós como nos dias de Roni Hamagel. Okay? Pois sempre que ele vinha ao Beit Midrash, vinha estudar, ele resolvia qualquer dificuldade que os estudiosos tinham. Então ele gritou, eu sou ele, eu sou Roni Hamagel. No entanto, os sábios não acreditaram nele, nem lhe deram a honra que ele procurava. Isso o feriu muito, então ele buscou misericórdia e morreu. A partir disso, Raba disse, daí o ditado, ou companheirismo ou a morte. Então é melhor você estar perto de alguém do que... senão, é melhor você morrer. Joia. A história é meio estranha, né? Primeiro ele pergunta, como é que alguém consegue dormir 70 anos e ele dorme 70 anos, né? Mas a questão aqui é analisar o texto. Vamos tentar analisar um pouco esse texto aí e ver o que a gente pode aprender. Essa história, segundo o professor Rubenstein da Universidade de Jerusalém, ele diz que ela pode ser dividida em 3 partes, efetivamente, né? E ele esclarece que ela pode ser composta principalmente por uma história interna e uma externa. E a história externa é sobre a forma com que Roni lidou com esse verso que ele estava se perguntando. Como é que é possível dormir 70 anos? Né? E esse enigma efetivamente acaba solucionado quando ele passa pela experiência de dormir por 70 anos, por 7 décadas. O mesmo tempo que dura o exílio da Babilônia. Né? E a história interna seria o quê? Seria aquela parte na qual o Roni encontra com esse senhor, ele dorme e depois o encontro com o neto do cara. Né? E se a gente pensar bem, essa história podia estar aí sozinha, que a gente meio que já teria uma história completa. Ele dorme e encontra com o neto do senhor lá. Né? E ela não precisa da outra história que o professor Rubenstein chama de externa para existir. Então a Haggadah, a parte interna, na verdade, um tema praticamente folclórico. Até aqui pro Brasil. Né? Uma pessoa que dorme por muito tempo e acorda numa realidade muito diferente da qual ele vivia antes. Tá? E aí, Hazal, ou seja, os nossos sábios, escolheram esse tema para um propósito específico. Né? Esse tema, basicamente, ele vai criar um plano de fundo dentro desse conteúdo que existe, que vai mudar a história efetivamente para aquele indivíduo. No caso de Hazal, eles têm uma mensagem específica para passar. Então eles vão usar tudo isso para tentar passar essa mensagem. O conteúdo desse texto, na verdade, o contexto dessa história, tem um protagonista específico, que é Roni. É esse indivíduo que dorme por 70 anos. Né?
E o que acontece? Ele presencia esse ato de plantar uma árvore, o que acontece mesmo com aquele indivíduo trabalhando, que ele não entende que esse cara não vai ver o fruto. Por que ele está fazendo isso se ele não vai ver o fruto do trabalho dele? As ações e as palavras do nosso protagonista aqui têm uma função praticamente de ensinar aquela lição de que... Uma lição séria, na verdade, de humanidade ética, que o indivíduo ensina sobre altruísmo aqui. Esse indivíduo que foi encontrado pelo Roni. Né? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando contribuir para um bem maior. Né? Pelas gerações que vêm depois. Ele está tentando contribuir para essas gerações. E essa seria basicamente a mensagem da história interna. Né? Isso é muito bonito, mas efetivamente cabe uma pergunta. O que isso tem a ver com o resto da história? Com essa história externa? Né? E a gente tem várias perspectivas para responder essa pergunta. A primeira seria uma perspectiva mais crítica, do indivíduo. E essa vem do professor Yonah Frankel, também da Universidade de Jerusalém, especialista nesse assunto, né, das Haggadot e análise dos textos. E ele explica como essa história e como as partes da história se juntam para formar uma mensagem, uma conclusão inteira. E essa conclusão mostra que o quê? No final da história a gente vê que o Roni estava acostumado ao que fala ali no finalzinho. Os sábios não acreditaram nele e nem deram a honra que ele procurava. Ou seja, ele estava acostumado a receber uma honra por causa de ideias inovadoras que ele tinha, por exemplo. Porque ele resolvia todos os problemas. Um cara que sempre resolve os problemas está acostumado a ser tratado como alguém que sempre resolve problemas. Né? Então, isso é uma espécie de compensação por algo. O quê? O investimento que ele teve e o sucesso que ele teve a partir desse investimento com o investimento que ele fez. Qual que é o investimento dele? Estudar a Torá. Tá? Então, se ele estudava a Torá, ele estudava por um motivo específico, para receber essa honra, vamos dizer assim. Não é só isso, mas vamos pensar desse jeito. Então, ele é incapaz... Porque o que ele vê? Ele vê, eu faço meu investimento aqui agora e eu recebo o fruto desse investimento quase que instantaneamente. Então ele não tem a capacidade de entender o começo da história, que é o investimento que é feito por esse senhor, por esse idoso, que é um investimento que não tem expectativa de recompensa. Tá? Ou seja, ele está sendo completamente altruísta, que nem a gente falou antes. Ele faz esse investimento na geração que vem. E ele não vai ver esse investimento, porque ele só vê o neto depois colhendo as alfarrobas. Tá? Então, é interessante porque a gente tem dentro dessa... Eu podia ter botado aí o aramaico, mas... a gente tem uma série de jogo de palavras na história. Tá? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. O termo usado para esse dar frutos, você vai ver esses frutos aparecendo, é ta'in, tá? Que se vai escrever tet, ain e nun. Dessas três letras, ta'in. O termo que é usado para plantar árvore é natá. Natá é nun, tet, ain. Ou seja, as letras só mudam de lugar para formar os dois polos da discussão. Né? Roni não vê relação entre esses termos e ele só percebe uma certa casualidade. Né? O único que deveria se preocupar em plantar alguma coisa, ou plantar no caso nun, tet, ain, deveria ser aquela pessoa que é capaz de ver os frutos no final da história, que é tet, ain, nun. Essas três letras aí. Então essa é a visão do Roni. Buscar o conhecimento por Torá, pro Roni, é como a agricultura do senhor lá, daquele velhinho. Mas o Roni, ele só é o cara que quer plantar alface. Então ele quer ver o resultado dele imediatamente no campo dele. Plantei, choveu, beleza, vai crescer. Evidentemente, o encontro com o homem que planta uma árvore que vai ser para o futuro que ele nem vai ver, deveria de alguma forma ensinar para o Roni sobre essa realidade de um investimento que não busca uma recompensa pessoal de fato. E as palavras que o senhor usa efetivamente tentam indicar isso para ele. Ele fala do fato de que ele mesmo se aproveitou de algo que alguém plantou e também não aproveitou. Ele se aproveitou desse mundo cheio de alfarrobeira aí, né? Assim como aqueles que plantaram essas árvores também não viram resultado. Então ele decide também deixar árvores desse tipo no mundo, das quais ele não vai poder aproveitar.
Então plantar uma árvore como essa é por natureza um ato altruísta, né? A mesma coisa com oliveira, por exemplo, que demora muito tempo para ser produtiva de fato. Mas essa ideia parece que fica confinada num plano ideológico, e Roni acaba tendo uma experiência diferente. Ele dorme 70 anos e ele acaba presenciando o neto daquele homem com quem ele discutiu se aproveitando das alfarrobas, graças ao investimento lá generoso do avô dele. Só que a percepção que o Roni tem nesse momento é uma percepção de eu posso dormir e aproveitar do mesmo jeito. Mas presenciar isso deveria ensinar a mensagem do valor do altruísmo, porque ele, por um milagre, conseguiu ver o aproveitamento daquilo ali. Certo? Então, é muito mais do que uma lição de moral. É a experiência humana que cria o sentimento do investimento do avô. Em nome das próximas gerações. Ele vê que aquilo ali valeu a pena. Tá? Mas, de novo, o Roni não consegue entender parece que ele não consegue entender a mensagem. Né? Tudo que ele percebe com o contato que ele teve com aquele senhor que plantou 70 anos atrás é a questão externa e técnica. Né? Como seria possível um homem dormir 70 anos para poder aproveitar isso? Só eu consegui fazer isso e nem foi eu que plantei a árvore. O que permite que ele entenda dessa forma que eu acabei de falar o verso lá nos Salmos. E talvez seja um resultado de uma coisa muito específica. Roni é um cara meio egoísta, ele só tem olhos para ele mesmo. Tanto que depois ele vai lá no Beit Midrash, ele vai lá no local de estudo e ninguém reconhece ele. E fica parecendo aquele aqui se faz, aqui se paga, porque ele não é capaz de ver o valor dessas conexões que são intergeracionais, né, que passa de uma geração por outra, e ele acaba sendo afetado diretamente por essa situação. Aparentemente, a reputação e a imagem dele aqui no final não são passadas de uma geração para outra. E por mais que os descendentes de sábios da época são capazes de entender que ele deixou alguma coisa, que nem ele fala, eles citam ele depois. Naquela época era uma época muito mais tranquila, assim como é hoje. A gente consegue entender as coisas. Mas esses sábios agora não são capazes de reconhecer ele como indivíduo, e sim como reconhece o trabalho dele, mas não ele como indivíduo. O encontro de Roni com o tempo dos netos dele, efetivamente, porque o neto dele está vivo também, faz esse paralelo com o encontro com o idoso e com o neto do idoso. E essa ideia acaba enfatizando um aspecto que a gente chama de midah keneged midah, que é medida por medida, né? O aqui se faz, aqui se paga. O que você dá de uma forma errada, olho por olho, dente por dente. Né? Ele não é capaz de valorizar o investimento que é feito por outros em gerações futuras. Então, essas gerações não entregam a honra que ele buscava. Roni deixa... O que ele faz? Pede para deixar o mundo. Ele fala assim, cara, desse jeito eu não consigo viver. E o destino dele é descrito por um outro jogo de palavras. Né? Que aí dá para fazer no português. Os sábios não acreditaram nele, nem deram a honra que ele buscava. Isso machucou ele muito, então ele buscou misericórdia e morreu. Tá? Beleza, a gente viu o Roni como um cara meio estranho, né? Mas existe uma visão um pouco mais gentil do personagem Roni. Tá? Ele é um personagem assim, difícil de entender, mas a gente pode ver ele de uma outra forma. Qual que seria essa segunda visão? Né? Porque essa principal que a gente viu agora é um pouco pesada, né? Mas ela é possível. Já mas eu posso sugerir uma segunda interpretação, que é uma visão mais branda de quem é esse indivíduo, Roni, que também tenta entender essa sequência narrativa e a mensagem que pode ser vista. A pergunta é, por que Roni foi tão resistente à própria lição? Valorize as gerações que virão depois. Gaste seu tempo para cuidar dessas gerações. Por que ele não consegue entender isso? Ele era um grande estudioso. E a gente tem que entender quem que ele é de fato. Eu falei que eu ia contar uma história de uma forma um pouco mais rápida dele, e é agora que eu vou contar. Né? A história do sono longo, né, ela tem uma ligação com o que a gente chama do contexto da Sugya. A Sugya seria essa unidade do volume na qual ela está inserida, na qual essa história está inserida. Tá? Eu falei que existe antes dessa história do sono de 70 anos,
aparece uma história que é ele como fazedor de chuva, que é o que dá o nome dele, né? E é uma baraita que é citada como resposta a uma narrativa que é parecida, que aparece lá na Mishnah, tá? Na qual essa Shimon ben Shetar descreve Roni como se fosse uma criança petulante diante do pai dele que está nos céus. Então ele é petulante diante de Deus. Ah, não melhorou. Você disse que essa situação ia melhorar. Mas o que acontece nessa outra história? Acontece que as pessoas conhecem Roni como o cara que faz chover. Por quê? Porque quando precisa de chuva, Roni se levanta e pede para Deus e chove. Essa é a história de vida dele. Ele pede para chover e chove. Só que a história que vem um pouquinho antes da nossa funciona da seguinte forma. O pessoal fala, a gente está precisando de chuva. Roni vai, lembrando que Israel precisa de chuva para sobreviver. Tá? Se não chove, não tem colheita. Por isso que os Shemá, as bênçãos dos Shemá citam chuva. Tá? Então, vão lá e falam, Roni, vai lá e faz teu esquema. Faz chover para nós. O que acontece? Roni pede, mas a chuva não vem. Antes o que acontecia? Ele pedia, a chuva vinha instantaneamente. Agora não faz isso. E então ele está acostumado a ser respondido imediatamente. O que ele faz? A história do círculo, né? Roni Hamagel. Ele faz um círculo em volta dos pés dele e fala o seguinte: eu só vou sair daqui quando você, Deus, ouvir o que eu tenho para te pedir e me der o que eu te pedi. Tá? Na mesma hora começa a pingar uma chuvinha bem marromeno. Tá? Roni permanece dentro do círculo e diz, eu não pedi uma chuvinha, eu pedi que chovesse para que molhasse as nossas plantações. Então ele exclama uma coisa que é muito, parece assim, né? Estranho. Alguém te dá uma coisa boa, você agradece. Você não fala, pô, você podia ter me dado mais. Tanto que costuma ser um... Quando é com a gente, alguém fazendo isso com a gente costuma ficar meio indignado, né? Pô, eu ajudei, o cara ficou me pedindo mais coisa. Mas é isso que o Roni faz. Por isso que o Shimon ben Shetar usa o termo criança petulante, né? Fala assim, não vou sair daqui enquanto você não me der o que eu pedi. E aí o que acontece? A chuva começa a cair de fato. Tá? E essa história é uma história estranha, né? A gente não vai entrar nos pormenores da história em si. Mas ela mostra Roni como o quê? Como uma pessoa que está muito acostumada com milagre. Está acostumada a... É uma criança mimada, né? Está acostumada a... Tudo que ela pede pro pai dela, ela ganha. E normalmente, e assim, com todo cuidado aqui, né? Não tô acusando Deus de nada, muito pelo contrário. Normalmente a gente culpa os pais, né? Quando a criança é muito, muito mal educada desse jeito. Ah, culpa dos pais, que dão tudo que ele pede na hora que ele quer. Mas Roni cresce desse jeito. Né? O resultado do relacionamento dele, que é único com Deus, é esse. Ele pede e recebe. Essa é a troca com a qual ele está acostumado. Imediata e precisa. Ele pede e ele recebe exatamente naquilo. Qual que é a vantagem de pensar desse jeito? Qual que é a vantagem de ser assim? Existe alguma vantagem de ser assim? Existe. Ele tem uma emuná, e aí é uma tradução péssima para essa palavra, mas eu vou usar o termo fé. A emuná dele é uma coisa gigantesca, monstruosa, assim, que a gente não consegue nem imaginar. Por quê? Porque ele tem a segurança de que Hashem vai ouvir e responder às rezas dele. Mas ainda assim, alguns sábios não gostam nem um pouco da forma dele agir. Por isso que Shimon ben Shetar reprime ele de alguma forma. E talvez o preço de se viver nessa realidade que é repleta de milagres seja uma incapacidade de compreender situações naturais. Situações que seguem a ordem natural do mundo. A realidade que o mundo exige que a gente pense nessas próximas gerações, como é o caso do velhinho, e que a gente trabalhe duro para dar algo melhor para as próximas gerações, aceitando essa ideia de que você não vai ver o fruto do seu trabalho muitas vezes, não faz parte da realidade dele. Esse pensamento em si não faz parte da realidade dele.
E também a gente encontra esse tipo de atitude na geração do deserto, por exemplo. O povo lá que ficou 40 anos no deserto tem exatamente a mesma atitude do Roni. Por quê? Ela tá tão acostumada com a existência do milagre que você até reclama do milagre. Caía lá o maná, aquele pão, né? Não pão, né? Mas uma farinha para fazer o pão caia dos céus, que por definição era milagrosa. Ela não te deixava com fome. Ela era uma coisa tão maravilhosa que não tinha, assim, né? Não tinha. Ela tem seus pontos negativos, ela não é perfeita. Mas ela tinha esse aspecto de que nem gerava resíduo, ou seja, você não precisava ir no banheiro depois de comer. Hashem dava para aquele povo tudo que era necessário para a sobrevivência. E cria essa mensagem de aqui e agora vai ser resolvido. Esse tipo de realidade gera uma dificuldade de compreender outra situação. Preocupar-se com o futuro. Eu não preciso me preocupar com o futuro, porque todo dia Hashem, eu sei que Hashem vai dar aqui. Mas existe a Parnassá, existe esse negócio de Hashem sempre me dá as coisas, eu sempre tenho tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Maravilha, mas você também precisa pensar no próximo. E usar isso que Hashem está te dando hoje para ajudar alguém amanhã. Pode ser que seja uma ajuda imediata, mas muitas vezes não. Né? Uma coisa que assim, eu estava discutindo outro dia, questão de que alguns pais não medem esforços por educação dos filhos. Às vezes nem tem condição, mas pela educação, e eu conheço algumas pessoas que fazem isso, meu pai incluído, que não medem esforços. Pela educação vai dar certo. Meu pai fala muito isso. Não, isso aqui vai dar certo. Pode confiar que vai vir. Né? Só que esse pode confiar que vai vir é uma coisa que ele talvez não aproveite muito. Outras pessoas vão. Tá? Então essa preocupação com o futuro, como já foi dito lá no Bavli, lá naquela história primeira que a gente viu, a gente tem essa história externa que descreve o quê? A inquietação do Roni com aquele verso dos Salmos. Como é que alguém pode dormir por 70 anos? Essa é a pergunta dele. Porque ele vê o mundo desse jeito. Quando a gente lê aquela história interna e a gente considera esse contexto externo, a gente vê uma mudança até no foco narrativo. Quando a gente lê só a história interna, o nosso foco é na lição que é ensinada pelo idoso. Que é a nossa preocupação com as gerações que vão vir e a gratidão por tudo que a gente recebeu já daquelas que vieram. Esse é o foco. Por isso ele está disposto a quê? O velhinho está disposto a trabalhar e batalhar por um mundo que ele mesmo não vai ser capaz de desfrutar. E do mesmo jeito, a gente não é capaz de absorver essa crítica direcionada contra o Roni. Tá? A gente é capaz, na verdade, de entender o que ele está dizendo. A gente consegue, mas o Roni não. Porque o caminho espiritual dele é diferente. Ele não consegue entender a ação do idoso porque para ele é aqui e agora. Porque tudo na vida dele é desse jeito. Então o contexto muda tudo. A gente considera essa história externa e aí o foco muda. A imagem do Roni deixa de ser uma pessoa que não consegue entender comportamentos humanos para uma espécie de estudioso frustrado. Porque ele entende o verso literalmente. E eu aposto que todo mundo que leu o verso antes não entendeu literalmente. Ninguém entendeu naquele verso que as pessoas vão dormir por 70 anos. E sim vai ser uma batalha de 70 anos. Né? Uma pessoa vai dormir 70 anos e quando ela acordar, esse vai ser o momento de voltar à terra de Israel. Esse é o jeito que ele entende o verso. Né? Como aqueles que voltaram a Sion depois de 70 anos poderiam ter passado todos esses anos dormindo. Mas não, eles estavam meio que em fuga. Então a história externa também lida com uma certa incapacidade do Roni mesmo. Ele não parece entender a própria metáfora poética, vamos dizer assim, do salmista, da pessoa que escreveu o salmo. Ele não é capaz de entender a realidade daquilo que está escrito. Porque está escrito, éramos como sonhadores. Não somos sonhadores. Nós fomos como sonhadores. Ninguém sonhou por 70 anos dormindo. Os que voltam sentiram como se aquilo fosse um sonho.
Se a gente considerar essa metáfora, a gente pode esperar que a história fizesse com que Roni passasse por alguma experiência ou algum evento que fizesse com que ele entendesse o verdadeiro significado do texto. Mas não é isso que acontece. É exatamente o contrário. Roni dorme por 70 anos e confirma o jeito dele ver o verso. Ah, beleza, eu dormi 70 anos e sonhei por esses 70 anos. A pessoa pode dormir, Roni confirma a teoria dele. Uma pessoa pode dormir e voltar para a Terra. Então Roni mantém o que ele estava entendendo, porque foi confirmado. E mais ainda, ele parece ter recebido uma espécie de um selo kasher. Sua interpretação tá jóia. Porque o milagre é duplo. Ele não só dorme os 70 anos, como ele é guardado de alguma forma, né? Aquela formação rochosa protege ele de todos os observadores. Isso apoia mais ainda a interpretação dele. A verdade é que o judaísmo não se apoia em milagres para fazer nada. Mas, na cabeça dele, que vive o mundo dele com milagres, isso confirma a teoria dele. E a leitura do verso que ele tem é bem diferente da nossa. E não é por acaso ou por ignorância que isso acontece. É pela leitura. A leitura dele vem pela forma com a qual ele vê o mundo. A visão dele de mundo é completamente diferente das nossas e ela é nutrida pelas experiências que ele tem de vida. Muitas vezes as pessoas falam: ah, cigarro faz mal. Uma pessoa que fumou 80 anos fala: ah, mas meu avô fuma tem 120 anos e ele tá vivo ainda. Sim, isso vale para todo mundo agora. Então as experiências dele vão contra as experiências normais. A existência do Roni é milagrosa em si. Até, principalmente no final. Não era para ele ter dormido 70 anos e ficado vivo ainda. Não é natural e nem segue a ordem lógica das coisas. E de novo, de forma lógica, isso tem um impacto real na forma dele de viver e de ver o texto da Torá. Porque Roni busca literalidade no cumprimento do verso. Ele não está acostumado a interpretar nenhuma analogia sobrenatural como metáfora. Como uma coisa que representa outra. Ele não consegue ir além daquilo que está sendo dito. Né? Que nem o Alexander explicou na sinagoga. Tem várias formas de interpretar. Ele fica no pshat, ele fica no literal. Ele não consegue ir além. Né? Ele não consegue ir além porque para ele a ordem natural das coisas é um milagre. Tá? Por mais que pra gente e pros outros não seja. E isso acontece porque o mundo no qual ele vive é um mundo de efeito sobrenatural, de evento sobrenatural. E não só sendo possíveis, como eles são esperados. A ordem natural que ele vive é a ordem natural dos milagres. Tá? Se a gente considerar isso, a gente pode conectar a história que a gente chama de interna com a externa. O idoso lá plantando alfarrobeira. Ele não espera, a gente já falou isso 20 vezes hoje, ele não espera nenhum tipo de recompensa. Mas esse homem também é um tipo de sonhador. Né? Mas ele não é um sonhador que sonha enquanto dorme. É o sonho de alguém que vive e age em cima desse sonho. Ele tem uma visão para o futuro. O idoso tem a visão e isso motiva ele a plantar alfarrobeira. A visão dele é: meu neto vai colher isso aqui. E esse conceito de sonho permite uma nova interpretação para aquele verso que deixou o Roni perplexo. Mesmo que essa interpretação seja mais alegórica. Não é o sonho daqueles que dormem. Na verdade, não tem nada a ver com dormir. Na verdade, esse é o sonho daquele tipo que a gente tem durante o dia. É a visão de futuro, com o objetivo de voltar para a terra de Israel. Isso pode ser o sonho que eles tiveram na Babilônia, de que um dia eles vão voltar lá para Jerusalém, lá para Jerusalém, e reconstruir o templo, reconstruir a casa de Deus. E esse sonho se realiza de fato quando eles voltam. Qualquer um que tenha familiaridade com os livros de Esdra e Nehemia sabem como foram difíceis os primeiros anos para aquelas pessoas que saíram de Babel, da Babilônia, e foram para Israel. Só os pobres que foram.
eles sofrem, encontram várias dificuldades nas tentativas de reconstruir a civilização judaica na Terra e também de construir o templo. E de fato, se a gente pensar naquele segundo templo, ele era um eco do templo anterior. Não tinha um monte de coisa. Não era tão bonito. E o que acontece? Naturalmente, essas pessoas que retornaram tinham que ser sonhadoras. Eles tinham um sonho de um futuro diferente, um futuro no qual a vida daquele povo melhoraria e teria de novo uma soberania. E o templo sendo restaurado por uma glória que já teria acontecido, ou até maior, com a vinda do Mashiach ou qualquer coisa parecida. Esse pode ter sido o sonho dessas pessoas. O cumprimento de uma visão que talvez não fosse no seu tempo de vida. Mas se a gente não começar a trabalhar agora para voltar, ninguém vai voltar. Pensando na vida dos descendentes. Esses sonhos deram a motivação e a força e também coragem para investir nessa construção da volta à Terra. Independentemente desse retorno ser conturbado ou não, aquelas pessoas que realizassem o retorno tivessem força e coragem para continuar, mesmo que fosse difícil ficar lá. E o Salmo fala, aqueles que teceram essa luta toda com lágrimas. E no mesmo Salmo a gente encontra frases como aqueles que saíram chorando, que é uma referência ao capítulo 3 de Esdra. Que vários Kohanim idosos e levitas e os cabeças das tribos que viram a antiga casa, ou seja, o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo, com seus próprios olhos, quando viram que a fundação para a casa nova estava sendo levantada, choraram alto. Aí tem uma vírgula do português. E muitos gritaram de alegria. Ou seja, esses choraram, mas uma galera comemorou. Por que eles choraram? Eles viram o anterior. E eles veem agora que o segundo templo é só um pedacinho do primeiro. Então eles choram, porque não era exatamente o que eles estavam esperando. O sonho deles era colher canções de alegria e voltar com essas canções de alegria, mesmo que fosse difícil essa realidade. Mesmo que só venha para gerações futuras. Eles choram tanto pelo luto de que não é a mesma coisa, mas com um pouquinho de esperança de que mais pra frente vai melhorar, mesmo que eles não vejam. E de fato, o idoso lá da história viveu com aquele sonho de que os netos colhessem aquilo. E Roni, por outro lado, parece não viver com sonho nenhum, porque é tudo que ele quer é realidade. Isso é resultado da própria vida dele. Uma vida que não precisa de sonho, já que tudo que ele deseja aparece imediatamente e milagrosamente para ele. Ele é um cara humilde com isso. Ele usa de uma forma reduzida. Mas ainda assim, confirma o jeito dele de ver o mundo. E esse pode ser o motivo pelo qual ele não sabe sonhar. A única forma dele entender a frase éramos sonhadores é a mais literal possível. Dormindo. E a história conclui com Roni voltando lá à casa dele, a Beitei, né? E depois ao Beit Midrash. E aqui a gente pode ver como Roni está desconectado do próprio ambiente dele. Ele não é mais reconhecido. Na verdade, ele é irreconhecível, seja na casa dele, ou seja no Beit Midrash. Isso parece demonstrar essa desconexão, tanto existencial quanto espiritual, do nosso Roni, quanto com aquilo que está ao redor dele. A vida milagrosa não é a vida da maior parte dos seres humanos. A gente sabe muito bem disso. E nem naquela dos grandes sábios que estão lá no Beit Midrash que ele encontra depois. Né? De acordo com a narrativa, Roni consegue achar o espaço do Beit Midrash só na própria época. E de qualquer forma, a história aumenta a separação quando ele conta o encontro milagroso entre Roni, que dormiu por 70 anos, e o ambiente no qual a vida normal, natural, sem milagre, é rei. É a que reina. E a falta de familiaridade com Roni acaba simbolizando um abismo, na verdade, entre as experiências de vida deles, daquelas pessoas, com a dele, com a do Roni. Tá? Para terminar, eu queria só dar uma lida na versão do Yerushalmi e aí a gente finaliza nossa discussão de hoje. Mas o número 2 diz o seguinte, lá em Ta'anit também, mas do Jerusalém, do Talmud de Jerusalém, conta uma história muito parecida, mas não exatamente a mesma história. Tá?
Rabi Hudá, filho de convertidos, disse: este Roni Hamagel era neto daquele Roni Hamagel. Ele tinha contado uma história antes, mas é só para dizer que existe uma linhagem dessas pessoas, tá? Um dia, por volta da época da destruição do templo, ele foi à colina encontrar seus servos. Enquanto ele estava lá, começou a chover, então entrou numa caverna, onde se sentou e ficou sonolento. Caiu em sono tão profundo que 70 anos se passaram, durante os quais o templo foi destruído e depois reconstruído. Ou seja, ele dormiu o cativeiro da Babilônia inteiro. Uma vez que 70 anos se passaram, ele acordou e saiu da caverna, descobrindo um mundo mudado. As vinhas tornaram-se oliveiras e as oliveiras tornaram-se campos de cereais. Ele perguntou aos locais: que novidades há no mundo? Eles responderam: você não sabe quais são as novidades? Ele respondeu: não. Então quem és tu? Eles perguntaram. Roni Hamagel, respondeu ele. Disseram-lhe: ouvimos dizer que quando você entrava no pátio do templo, ele se preenchia de luz. E ele foi para a corte, que é equivalente aí ao templo, vamos dizer assim, porque a corte só pode existir quando o templo. E ela se encheu de luz. E ele aplicou o versículo a si mesmo. Quando Deus trouxe de volta aqueles que retornaram a Sion, nós éramos como sonhadores. Tá? O que aconteceu aqui? Roni, essa história é bem mais simples, né, do que o paralelo, se a gente for dizer assim, lá do outro Talmud, do Talmud da Babilônia. Mas não é uma história mais complexa, muito pelo contrário, a gente não vê histórias que se ligam, nem mensagens escondidas aqui, né? Mas é uma história mais direta. Esse Roni acaba dormindo quando o primeiro templo ainda estava em pé, aí esse templo é destruído e ele acorda com o segundo já construído. O mundo muda, algumas coisas são diferenças físicas, mas a gente pode assumir que a narrativa também faz diferenças espirituais entre o primeiro e o segundo tempo, que a gente fez no outro. E de qualquer forma, Roni é um personagem estático. Ele aqui não muda também. Ele muda no final ali do que ele pede pra ir embora do primeiro, mas ele é muito estático aqui. E diferentemente do Bavli lá do da Babilônia, parece que o resultado é bem mais favorável, né, pra ele. Ele volta e como se nada tivesse acontecido. Ele volta e ilumina o pátio do templo da mesma forma que ele fazia. Ele mantém o status dele e tem um final feliz. A narrativa do Talmud da Babilônia parece estar modificando uma coisa que parece muito mais simples, que é o que aparece no Yerushalmi, ou qualquer coisa parecida. O Bavli, o Talmud da Babilônia, ele adiciona um monte de coisas à história e fundamentalmente ele muda essa atmosfera confortável que tem no Yerushalmi, nessa segunda história. E ele muda, tornando a história mais complexa, mais tensa, tanto aumenta a tensão tanto entre o Roni e aquilo que circunda dele, quanto o final da história. O final da história é trágico. O final da história é trágico. O Bavli ele decide ampliar e aprofundar a diferença entre Roni e o ambiente. E parte da ênfase acaba sendo expressada pela essa conclusão trágica que a gente acabou de citar. E a tensão meio que fica quase insuportável ali, né? A gente fala, cara, como é que pode ele, né? Mas, o que acontece? Quando a gente considera essa Haggadah em um contexto maior, parece ser difícil assumir que a crítica se volta só para Roni. E isso diminuiria a discussão como um todo. E até o assunto principal. Roni é esse cara que traz chuva. E isso sendo muito difícil de ver a história de uma forma positiva. Porque ele é um cara mimado. A gente pode resumir dizendo o quê? Que o Bavli forma a história para aumentar e aprofundar essa separação Roni e mundo normal, né? Porque ele lida com o mundo, porque na primeira história ele lida com um mundo que mudou muito, mas virou o mundo do Beit Midrash, o mundo da sala de estudo, o mundo e o âmbito acadêmico. E nesse mundo acadêmico da primeira história, que ele não é reconhecido, ele está muito mais distante dos colegas dele do que na época do Beit HaMikdash, do primeiro templo, que é o assunto aqui da segunda história. O mundo do templo é o quê? É, de qualquer forma, um mundo de milagres. Pode perceber que na segunda história ele não cita o Beit Midrash explicitamente. Ele fala do pátio do templo. E o templo é um local de milagres. Então, dentro do mundo dos milagres, Roni não se altera. Mas se a gente for pensar
não se altera, mas como ele tem espaço ali. Ele pode viver do jeito que ele vivia. Ele continua iluminando as coisas. Mas por outro lado, o dia a dia do Beit HaMikdash, desse âmbito acadêmico normal da vida padrão, não é um mundo de milagres. E desse jeito, uma pessoa como Roni não cabe mais. E é isso que ele entende na primeira história. Essa é a razão pela qual a narrativa do Bavli conclui de uma forma tão trágica. Diferentemente do que a gente acabou de ler aqui no Yerushalmi, que é quase harmoniosa. Não tem nem o velho, né? Não tem o embate com o velhinho. É importante entender que a história do Bavli usa a ideia de que a presença de Roni ilumina, mas ilumina de uma forma diferente. No de Jerusalém, Roni ilumina o templo com uma luz quase que física. No Beit Midrash, lá na sala de estudo, na primeira história, e no tempo dele, no momento que ele era vivo, na verdade no momento que ele era da época dele mesmo, Roni ilumina as dúvidas. E engraçado que é quase uma metáfora que ele não consegue entender, né? Então aparentemente o período no qual Roni vive foi uma espécie de uma transição entre esse mundo sobrenatural, porque ele vive aquela situação sobrenatural, mas os outros não. Então ainda existe um resquício desse mundo sobrenatural. Do templo. E o mundo natural, essa separação entre esse mundo sobrenatural e o mundo natural do Beit Midrash. Então a gente sai do Beit HaMikdash, que é o templo, onde todos os milagres acontecem, e vai para o mundo natural da sala de estudo. Quando Roni volta para o Beit Midrash, 2 gerações depois, ele se torna o que ele deveria ser essencialmente. Um lugar no qual os resultados são alcançados não por milagres, mas por estudos vigorosos e trabalho duro. E às vezes a gente não alcança resultado nenhum, mesmo com todo o esforço. Todo mundo que trabalha em comunidade, tem gente muito mais sabida nesse âmbito do que eu aqui. Às vezes você trabalha duro e não sai nada. Mas você tem que continuar trabalhando, não tem jeito. Tá? Então, esse, no caso do Beit Midrash, representa um modelo parecido com aquele homem que planta alfarrobeira. O trabalho duro é um investimento e muitas vezes só vai ser aproveitado por outros, não por você. E a esse mundo Roni não pertence. No final a gente tem, na primeira história, uma coisa muito importante. O mundo do Beit Midrash, que é o mundo no qual a gente vive hoje, não é mais um mundo de milagres. Eles acontecem ainda? Acontecem. Eles são um pouquinho mais escondidos. Mas esse mundo tem benefícios, como diz na história. É um mundo de trabalho, mas é um mundo de sonhar também. Um mundo de sonhar acordado e trabalhar a partir desse sonho. E buscar a volta para aquilo que era antes. Seja para esse mundo de milagres ou não. E é essa mensagenzinha pequena, mas importante que passa. Uma mensagem que a gente tem que ter sempre nos nossos dias. Trabalhar e sonhar são 2 coisas que andam juntas. E você não sonha só dormindo de fato. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Ficamos aqui por hoje.